Me apresentar, para quem não me conhece, sou o pastor Paulo Balbino e você está na DMV. A igreja que vai fazer o nome da igreja crescer. Amém? Aleluia! Mas a grande pergunta é: quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Aleluia! Quantos estavam aqui ontem e foram impactados pela presença de Deus no mundo dos jovens? Foi coisa linda, foi algo maravilhoso dos céus. E a grande pergunta para você mesmo é: quantos ficaram felizes com o resultado do jogo do Brasil? Vai um show, né? Quantos, ficaram decepcionados com aquilo? Porque eu quase não assisto futebol, mas a Copa do Mundo, eu acredito que cada jogador ele foi para a Copa, aquele que foi escalado, ele foi com uma missão. Ele queria muito alcançar o Hexa. O Brasil queria alcançar o Hexa. Inclusive, esses dias, o pessoal começou a fazer pergunta nas ruas assim: quem é que vai ganhar o Hexa? Aí o pessoal: o Brasil! O que significa o Hexa? E ninguém sabia. E aí todo mundo falava que o Brasil iria ganhar o Hexa, mas ninguém sabia o que era. Mas a verdade é que eu creio que os jogadores eles foram para lá com uma missão. Eles queriam trazer a taça, eles queriam ganhar a partida. E eu não sou muito fã de futebol, mas eu vi que eles jogaram muito no segundo tempo. Eles deram sangue, eles deram de tudo para que eles conseguissem ganhar o jogo, para que eles conseguissem ganhar aquela partida. Mas acontece de que o final não foi tão feliz. O final foi frustrante. O final foi doloroso. Eles perderam aquilo que eles tanto queriam, o que eles tanto almejavam era ganhar aquele jogo, passar para a próxima fase e alcançar a tão querida taça, mas tiveram um final frustrante. E eu acredito que também um soldado, quando ele recebe uma missão para chegar em algum lugar, para entrar em determinado território, conquistar algo, aquele homem ele sai com aquela missão na mente, ele fala assim: eu vou alcançar, eu vou chegar lá, por mais que no meio do caminho, por mais que no meio do percurso seja doloroso, machuque, por mais que no meio das situações aquele homem ele pense em desistir, ele fala: não, eu preciso chegar do outro lado, porque eu sei que se eu ganhar essa guerra, a minha família vai estar salva. Eu sei que se eu conquistar esse território, nós teremos um lugar para nos abrigar. Eu sei que pode ser sim difícil, mas eu preciso continuar perseverando. E certa vez eu acredito que era um teatro, que um pastor estava fazendo. Ele pegou diante de uma live e ele começou a contar que ele estava muito frustrado com as coisas que haviam acontecido com ele. Ele não estava conseguindo dar conta da situação. Ele falou assim: eu estou com dificuldades financeiras, eu estou com vários problemas e eu não estou sabendo lidar com tudo isso. E ele falava diante daquele público e dizia: eu acho que agora só me resta tirar a minha vida. Eu acho que agora eu não tenho mais chance, não existem mais possibilidades para mim. E aquele pastor ia falando e declarando, e chorando e falando várias coisas, até que o telefone tocou. E ele atendeu, e alguém falava para ele: pastor, você não me conhece, mas eu me converti através de uma pregação sua que eu vi no Facebook. E daqui a pouco o telefone tocava de novo e falava para ele: pastor, talvez você não me conheça, mas o meu filho saiu das drogas porque num determinado dia eu estava vendo um vídeo que mandaram um pedaço para mim no WhatsApp. E aquela palavra foi impactante, ela começou a mexer comigo. Eu me converti e eu comecei a orar pelo meu filho, e o meu filho foi transformado. Eu não sabia como lidar com aquela situação, mas através de um pequeno vídeo seu, através de uma pequena palavra sua que foi ministrada, a minha casa foi mudada. E o telefone tocava diversas vezes e ele ia atendendo.
Pastor, por causa de uma pregação sua, a minha família foi transformada. Pastor, por causa disso ou daquilo, aconteceu algo maravilhoso na minha casa. E aquele homem, ele foi ouvindo aquilo, foi entendendo que ele tinha uma missão. E que ele não poderia parar de forma alguma. Eu acredito que muita gente chorou porque o Brasil, ele perdeu o jogo. Muita gente ficou desesperada, muita gente ficou revoltada, triste porque o Brasil perdeu o jogo. Mas eu fico me perguntando quantas pessoas vão chorar, quantas pessoas vão lamentar se você desistir desse jogo que você foi escalado. O jogo que Deus ele te chamou para escalar, essa seleção de homens e mulheres que vão mudar a auto-independência, de homens e mulheres que vão alcançar o Dux, que vão alcançar o Floresta, que vão alcançar Correios, Itaipava, onde quer que seja. Se você desistir disso, se você não continuar focado no que Deus te chamou para fazer, talvez o seu final seja frustrante como aquela partida de futebol. Mas Deus ele não te chamou para um final frustrante, Ele te chamou de mais do que vencedor. Ei, por mais que sejam difíceis as batalhas, por mais que sejam difíceis as guerras que você tem entrado e suportado todos os dias, não pare, não desista, continue lutando. Você viu o que aconteceu? Todo mundo deu como perdida a partida para a Croácia. Mas aquele técnico falou, opa, eu preciso colocar mais um jogador de ataque, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E ele não desistiu. Ele não desistiu de forma alguma. Ele falou, eu preciso perseverar. Eu preciso continuar. Eu vou acreditar até o fim. E aconteceu que foram para os pênaltis e ganharam a partida. Não importa como você esteja vivendo hoje, não importa o que esteja acontecendo sobre a tua vida hoje, a partida não está perdida. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, foi para dizer, ei, ainda dá tempo, ainda tem chance, ainda haverá mudança, transformação sobre a tua casa, a tua vida, o milagre ainda vai acontecer. Em nome de Jesus. Imagine se Moisés ele tivesse desistido. Se Deus olha para ele no meio daquele deserto, e ele olha para aquela sarça e vê aquele fogo queimando, ele chega próximo e Deus fala assim, ó, você tem uma missão, vá até o faraó. Mas faraó vai ser impossível, Deus, não dá. E Moisés ele deu desculpas para Deus. Eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldades na fala. Ele deu algumas desculpas, mas não foi empecilho para que ele fizesse o que foi chamado para fazer. Muitas das vezes nós damos desculpas para Deus, falando, Deus, eu sou fraco, Deus, eu tenho dificuldades, eu não sei falar, mas se Deus te escolheu, você vai ser aquele que vai impactar a tua geração, você vai ser aquele que vai falar dentro da tua casa, e a tua família vai ser salva e transformada. Está entendendo? Se ele tivesse desistido, milhões de pessoas teriam morrido no Egito. Talvez Deus levantaria outro. Mas a verdade é que Deus não quer levantar outros, Deus quer levantar você. Deus quer, através de você, mudar a tua casa. Deus quer, através de você, mudar o quadro da tua família. Se Moisés tivesse desistido, milhares de homens e mulheres teriam morrido no Egito. Imagina se Davi, no momento em que ele estava sendo perseguido por Saul, se escondeu dentro da caverna de Adulão. Ele olha e fala assim, ei, eu estou aqui dentro dessa caverna, úmida, escura, e ainda me aparecem 400 homens, cheios de problemas, homens endividados, só gente ruim, só gente que não presta. Imagina se ele tivesse olhado para a situação ao redor dele e falasse assim, poxa, eu só estou atraindo gente ruim para o meu lado. Mas Davi, no meio daquela situação, dentro da caverna de Adulão, Davi olha para aqueles homens que chegaram perto dele e fala assim, ei, eu tenho um monte de gente perdida aqui, eu tenho um monte de gente que talvez não daria para nada para a sociedade, mas eu agora, a Bíblia diz que Davi diz assim, agora eu sou o capitão de vocês. Aí Davi se torna o capitão deles e começa a treinar aqueles homens, começa a treinar aquelas mulheres, começa a falar aquelas pessoas, e eles começam a dizer, peraí, eu conheço esse cara foi um matador de gigantes. E a grande pergunta sobre Davi Davi só matou um gigante por quê? Porque ele já tinha matado um urso-leão.
E muitas das vezes você fala assim, poxa, eu estou matando um leão por dia. Tem hora que a gente vai ter que matar um leão por dia, tem hora que a gente vai matar uma galinha por dia, tem dia que a gente vai ter que matar um gigante por dia. Mas, no determinado momento, você vai alcançar o que Deus te chamou para fazer. Davi, ele consegue alcançar porque no momento em que ele olhou para a situação, ele falou assim, cara, em vez de Deus colocar do meu lado homens e guerreiros fortes, Deus tem colocado um marido bêbado, um marido drogado, um marido brigão, uma esposa que não quer saber de nada. Deus colocou do meu lado, eu sou crente, eu estou indo para a igreja, mas era para eu ter casado com outra pessoa, não dá certo essa daqui. Talvez você olhe da mesma situação que Davi estava dentro da caverna e fala assim, cara, eu estou na família errada, eu estou na sociedade errada, eu estou diante das pessoas erradas. E Deus está falando assim, ei, começa a olhar com os olhos da fé, começa a olhar diferente e fala, ei, hoje eu vou me colocar como homem de Deus nessa casa, como mulher de Deus nessa casa, e mudar o quadro. Talvez a sua mentalidade precisa mudar para que a tua família seja transformada. A tua mentalidade precisa mudar para que a tua casa seja impactada. A tua mentalidade tem que mudar e você entender para que Deus te chamou. Para você olhar ao redor e talvez você ver tudo errado e começar a dizer, ei, algo diferente vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Mais um prêmio glória. Se não tiver microfone, eu não sei. Mas a verdade é, imagina se o Gadareno, no momento em que Jesus olhou para ele e falou, não. Aquele homem fala assim, pô, Jesus falou não para mim. Existiu um homem, talvez você não conheça a história, mas Davi é mais fácil, Moisés é mais fácil, mas o Gadareno é. Jesus atravessou uma tempestade a noite inteira. Chega diante de um cemitério e tem um homem lá, endemoniado, completamente perdido, sem esperança, sem chance alguma. Jesus olha para aquele homem olha para Jesus. Existe uma briga entre o demônio na vida daquele homem e o Espírito de Deus na vida daquele homem, mas Jesus resolve libertar aquele homem. Só que as pessoas, elas olham para Jesus e acham que Jesus ele é perigoso. As pessoas olham para Jesus e falam assim, esse cara é perigoso, esse cara conseguiu expulsar o demônio daquele homem que todo mundo tinha medo dele. As pessoas olham para Jesus e falam assim, tem alguma coisa nesse cara, esse cara nos causa espanto, porque um homem que arrebentava as correntes, um homem que arrebentava as cadeias, os grilhões, ele simplesmente agora está ajoelhado aos pés de Jesus. Esse Jesus é perigoso. Talvez você pense assim, poxa, de que eu estou falando? Eu estou falando que muitas das vezes você vai ver homens que a sociedade tem até medo, chegando diante de você e falando assim, ora pela minha vida. Pessoas que as pessoas dizem assim, esse aí não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí ele vai chegar e falar assim, ei, através da tua vida eu posso ser mudado, posso ser transformado. Talvez você vai chegar diante de alguém que esteja num quadro terminal. Você vai ter a oportunidade de orar, e ore com fé, com convicção. E aquela pessoa pode alcançar o maior milagre da sua vida, a salvação. Mas ela pode também alcançar a cura física. E certamente Deus quer te usar para algo assim. Só que Jesus, ele simplesmente entra no barco com os seus discípulos e volta, porque as pessoas o expulsam da cidade. Mas aquele homem que tinha acabado de ser liberto fala, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus fala para ele, não, fica e fala para os seus o que eu fiz na tua vida. Talvez aquele homem podia falar assim, eu não vou para lá não, porque eu queria andar com Jesus, e Jesus mandou eu ficar. Sabe o que acontece? Muitas das vezes Deus fala não contigo. Muitas das vezes Deus fala não com a gente fala assim, Deus é mau. Deus não atendeu o meu pedido. Deus não fez a minha vontade. Só que quando nós oramos, nós falamos, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí quando Deus fala não, vou sair da igreja. Quando Deus fala não, não vai dar certo. Por que Deus fez isso comigo? Só que no momento em que Aí o cidadão veio lá da igreja pregar aqui, eu não posso usar o meu microfone, ele quer usar. Aí o cidadão
nem me atrapalhar, né? Aí acontece de que Deus fala não contigo, não comigo, e nós ficamos frustrados. Só que aquele homem, ele ouve o não de Jesus, mas no momento em que ele ouve o não de Jesus, ele fala, Jesus falou para eu ficar e falar para os meus o que eu fiz. E aquele homem, ele começa a pregar. E a história vai dizer que um conjunto de 10 cidades foi alcançado pelo testemunho daquele homem. Um conjunto de 10 cidades, muito obrigado, foi alcançado pelo milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Talvez você vai ouvir alguns nãos diante da sua caminhada cristã. Talvez você vai ouvir alguns nãos diante da sua vida. Mas acontece de que Jesus está falando contigo, filho, filha, é diante do não que eu vou levantar o maior testemunho da tua vida. É diante de alguma coisa que é uma impossibilidade e que você talvez não esteja entendendo, que eu vou levantar um dos maiores milagres dentro da tua casa, um dos maiores milagres dentro do teu bairro, um dos maiores milagres dentro da tua empresa. Está entendendo? Então acontece de que Jesus, ele te chamou para ser um agente de milagres. Então não se frustre diante de algumas situações que vão tentar te paralisar. Não se frustre diante de algumas situações que vão tentar dizer para você, não tem jeito, não tem chance. E aí agora eu vou começar a pregar, senão não para. Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai mostrar para a gente que existem 3 passos que nós precisamos dar na nossa caminhada cristã, para que você possa alcançar o que realmente Deus tem para você, para que você possa prosseguir para o alvo. Ontem nós falamos do alvo, e hoje eu quero continuar a respeito desse assunto. Filipenses, no capítulo 3, versos 12 ao 14. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quando você lê um pouquinho antes, o verso 11, vai dizer que Paulo estava falando de perfeição. E a verdade é que ele está dizendo, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar a perfeição, prossigo para conquistar a vontade de Deus, eu prossigo para conquistar aquilo que Cristo um dia me conquistou, eu prossigo para viver a vontade, o projeto de Deus sobre a minha vida e fazer com que tudo que Deus me chamou para que eu seja, eu realmente seja. E o primeiro conselho que ele deixa para nós é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por que muitas das vezes a gente não consegue avançar? Sabe por que muitas das vezes a tua vida não está dando certo? Porque você ainda está trazendo coisas lá do passado para a tua vida hoje. E aí está destruindo o teu casamento, e aí está destruindo a tua casa, está destruindo a tua família, está destruindo o teu ministério, está paralisando o que Deus tinha para fazer na sua vida. Mulheres que se frustraram com namorados há 10 anos atrás, têm carregado e acarretado aquilo por anos e anos e anos. E a sua vida vive inconstante. E aí acontece de que não consigo andar, porque aquele cara lá atrás aconteceu isso, fez aquilo. Está entendendo? Homens jovens que também se frustraram com relacionamentos, se frustraram com algumas outras situações, e aí acontece de que a minha vida não anda. Mas a verdade é por quê? Porque ele está carregando algo que lá atrás o frustrou, está carregando algo que lá atrás o paralisou. E a verdade é que as coisas antigas, como pecados, lembranças do passado, perdas, desilusões, decepções que sofremos no passado, elas simplesmente são como uma âncora. Por isso eu coloquei essa imagem.
Elas são como uma âncora para o nosso barco. E a âncora ela serve para paralisar o barco. O barco não vai andar porque ele está ancorado. E aí você não consegue ir para frente. Você não consegue avançar, você não consegue crescer, você não consegue se dar bem no emprego. Por quê? Porque você está ancorado nas coisas do passado. Você está paralisado e não consegue ir para aquilo que Deus te chamou para ir. Alcançar aquilo que Deus falou assim, ei, já está pronto para você. Então o primeiro conselho que Paulo nos dá é, ei, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Existe uma grande estrada diante de você. Existe um grande percurso para você percorrer. Só que muitas das vezes, por conta de segurar as coisas lá atrás, eu olho e falo assim, poxa, esse caminho vai ser difícil eu percorrer. Esse caminho vai ser difícil eu alcançar. Esse caminho vai ser difícil de que eu consiga chegar lá, porque a estrada é muito longa. Mas a verdade é que muitas das vezes você passou por estradas longas para percorrer o que o mundo te oferecia, para percorrer o que as drogas te ofereciam, para percorrer o que o sexo fácil te oferecia, o que as situações te oferecem no dia a dia. Aí quando a gente fica assim, percorrendo para o mundo, a gente corre de um lado para o outro, a gente se cansa, a gente bebe uma cachaça, a gente usa droga, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tenta reanimar e vai embora de novo, arrastado, caminhando. Mas quando é para Deus, vai ser difícil. Eu não quero que você olhe dessa forma, eu não quero que você olhe dessa maneira. Eu quero que você olhe a estrada e fale assim, ei, existe uma longa estrada, mas Deus me chamou para conquistar, e eu vou conquistar, e eu vou alcançar, eu vou chegar lá. Nós estamos terminando o ano, e a nossa postura nesse próximo ano deverá ser uma postura de conquista, independente das dificuldades que nós possamos ter, das dificuldades que possam vir, das dificuldades que possamos enfrentar, porque se nós olharmos para a próxima estrada, 2023 é um longo ano pela frente, um ano que pode ser um ano de dificuldades financeiras, um ano de lutas, de guerras, disso, daquilo, de tentações, de situações adversas que vão vir contra você, mas você vai ter que olhar e falar assim, ei, eu entrei em 2023 para conquistar. Eu entrei em 2023 para vencer. Ei, já venci 2022. Só de estar vivo você já venceu. Só de ter a oportunidade de estar aqui nessa noite, você já venceu 2022. E na hora que você entrar no próximo ano, tem que falar assim, ei, eu estou entrando com uma nova mentalidade. Eu estou entrando dizendo, ei, eu vou mudar a história da minha casa. Eu vou mudar a história da minha vida. Eu não vou viver caído novamente. Eu não vou viver paralisado novamente, ancorado nas coisas do passado, ancorado nas drogas, ancorado na prostituição, ancorado naquilo que destruiu o meu casamento, naquilo que destruiu o meu ministério. Tantos homens e mulheres que são excelentes pregadores, excelentes homens de louvor, instrumentistas, paralisados. Mas poxa, lá atrás o pastor me frustrou. Lá atrás eu tive um problema na igreja e agora eu não tenho mais forças para caminhar. Lá atrás aconteceu isso, está ancorado. E Deus está falando assim, ei, existe uma longa história, ainda existe uma longa história, ainda existe um longo percurso, ainda existe um longo caminho para você. Por que você está parado? Aleluia, Jesus. E aí eu me lembrei dessa história. Os midianitas, Juízes capítulo 7, verso 12. Os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram muito enumerados. Os seus camelos, como a areia, como que há na praia do mar. Quanto de areia tem na praia do mar? É muita coisa, é inumerável. E diante dessa história você vê que se juntaram os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente.
tudo contra um povo só. Na hora que aquele povo olhava e falava assim, meu Deus, o negócio vai ser difícil. Não é um gigante só, são vários gigantes. Não é uma tempestade só, é tempestade de vento, é tempestade de chuva, é tempestade disso, é tempestade daquilo, é barreira de tudo quanto é lado. Ele olhava e falava assim, é impossível alcançar com o que eu tenho. Aí Deus olha para ele e fala assim, ei, disse o Senhor a Gideão, somente para esses 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Quem conhece bem a história de Gideão sabe que a verdade é, ele tinha um exército grande, mas Deus olha e fala assim, ei, tem muita gente aí. Porque muitas das vezes a gente acha assim, ei, eu estou com uma poupança lá e eu vou me garantir nisso. Muitas das vezes a gente acha assim, eu tenho alguns bens, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma estabilidade em todas as áreas, na área sentimental, na área financeira, na área ministerial, eu tenho uma estabilidade. Aí Deus olha para ti e fala assim, eu acho que algumas coisas precisam sair. Você precisa se libertar de algumas coisas precisam ser arrancadas da sua vida. Algumas coisas precisam ser tiradas de você, para que você simplesmente ouça e entenda que tudo que eu quero fazer na sua vida, todo o milagre que eu quero fazer na sua vida, não vai depender da sua conta bancária, não vai depender dos contatos que você tem, não vai depender de tudo aquilo que o homem diz que vai e pode te dar, do que o homem pode te oferecer, vai depender única e exclusivamente do que eu tenho para você. E aí às vezes Deus começa a arrancar algumas coisas da sua vida e ele fala assim, ei, eu quero que você vença e que você entenda que eu sou o único que pode te dar o que você precisa. Eu quero ser glorificado no meio da tua batalha, eu quero ser glorificado no meio da tua guerra, mas eu também quero ser glorificado na hora que você vencer, na hora que você alcançar o objetivo. É por isso que muitas das vezes nós não ganhamos. Por isso que muitas das vezes Deus ele fala assim, não está na tua hora de vencer, não está na tua hora de passar de nível. Porque Deus sabe que muitas das vezes, se você alcançar o que você tanto quer, você o abandona. Aí Deus está falando contigo, ei, filho, filha, é hora de você se alinhar à minha vontade para eu te dar honra. E no momento certo você também me dá a honra e a glória por tudo que eu tenho feito na tua vida. Esse dia eu estava assistindo a luta do Anderson Silva. Eu não assisti a luta não, minha esposa falou assim, você está andando meio violento ultimamente, só quer assistir luta. Mas fica aparecendo para mim, eu vejo. Aí eu estava assistindo a luta dele com um americano. E o pessoal que estava narrando a luta lá falou assim, poxa, o americano falou que ia destruir o Anderson Silva e ele está fazendo. Ele disse que ia fazer e simplesmente está fazendo. Esse americano fala muito, mas ele está cumprindo o que fez. Anderson Silva invicto não sei quanto tempo, que não sei o que isso e que aquilo. Acho que era 2016 a luta, bem antiga, né? E ele estava invicto desde 2006, isso e aquilo. E o americano falou que ia destruir, ele está fazendo. São 5 rounds, o primeiro ele perdeu, o segundo ele perdeu, o terceiro ele tomou uma lavada. O quarto, o Anderson Silva apanhou muito. Eu falei, meu Deus, já era. É o último round. Mais um round que ele vai apanhar muito. E ele entrou bem, mas aí de repente acho que ele escorregou, caiu, o cara agarrou ele. E ó, a luta estava perdida. Qualquer um de nós diria, a luta está perdida. Ele já tinha perdido pelos pontos. Mas de repente o Anderson Silva veio numa parada lá, arrancou uma chave. Aí o cara rapidinho bateu.
Estamos numa luta que nós estamos apanhando, mas apanhando muito. Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. É o 5º round. Nós já apanhamos de lavada os 4 últimos rounds. E o 5º nós estamos apanhando também. Mas Deus está falando contigo, ei, ainda não é hora de entregar o jogo. Senhor, mas eu estou sangrando. O nariz já não sai mais sangue porque está saindo água. Acabou o sangue do corpo. O negócio está feio, Deus. Está difícil demais. Aí você fala assim, não tem mais jeito, não tem solução. E Deus está falando contigo, ei, aguenta mais um pouquinho. Porque eu acho que uma das coisas que esses caras são treinados é apanhar. Porque não adianta você só saber bater, tem que ter resistência para apanhar. E esse cara apanhou, mas ele não desistiu da luta. E talvez você esteja nessa aí, apanhando, e falando assim, será que Deus não me ouve mais? Será que Deus não vai agir em meu favor? E Deus está falando assim, está chegando a tua vitória, vai acontecer, só persevera mais um pouquinho, só acredita mais um pouquinho. E aí no momento em que você acreditar que já está tudo acabado, que não tem mais chance, é quando Jesus aparece para os discípulos no meio da tempestade. 4ª vigília da noite, os discípulos desesperados, vendo para tudo quanto é lado, chuva, isso e aquilo. Talvez você esteja na maior tribulação, mas eu quero te deixar com a sua fé ativada para dizer, Jesus está chegando, calmamente. E Ele vai dar ordem ao vento, vai dar ordem à tempestade, vai dar ordem ao demônio que for. E a tua tempestade vai acalmar, essa luta vai paralisar. E em nome de Jesus, você vai alcançar a vitória.